Domingos nasceu numa pequena vila chamada Caleruega, na região da Velha Castela, hoje Espanha. Era o dia 24 de junho de 1170. Filho de Félix de Guzmão e Joana Daza, pertencia a uma família rica, nobre e muito católica. Tanto que sua mãe e um de seus irmãos mais velhos, chamado Manes, foram beatificados. Outro irmão chamado Antônio faleceu com fama de santidade. O nome Domingos foi escolhido por sua mãe durante a gravidez, em homenagem a São Domingos de Silos, a quem ela fez uma novena. No 7º dia da novena, este santo apareceu a ela e anunciou que o futuro filho viria a ser um santo. Domingos sempre foi dedicado aos estudos, destacou-se pela inteligência e veio a se tornar um jovem muito culto. Porém, nunca deixou de praticar a caridade para com os pobres. Na cidade de Calência, onde se formou, vendeu seus pertences, até mesmo os pergaminhos, objetos caros usados em sua formação, para conseguir uma pequena quantia destinada a alimentar doentes e pobres. Na juventude, sentiu-se chamado para o sacerdócio. Assim, ao completar 24 anos, foi ordenado padre. Foi trabalhar na diocese de Osma. Lá, distinguiu-se pela inteligência e pela competência no exercício do ministério. Por isso, foi convidado pelo rei Afonso VII para ajudar na diplomacia de seu governo. Também foi convidado para representar a Santa Sé em missões difíceis que precisavam da diplomacia e da sabedoria que vem de Deus. No tempo de São Domingos, surgiu uma heresia conhecida como heresia dos albigenses ou cátaros, cujas raízes estavam no sul da França. A heresia consistia em disseminar a doutrina da reencarnação entre os católicos. Por isso, o Papa da época, Inocêncio III, enviou São Domingos para lá, acompanhado de Diego de Aceber. Seu companheiro, porém, faleceu repentinamente e São Domingos enfrentou sozinho a difícil missão na França. Inspirado pelo Espírito de Deus, ele cumpriu a missão com máxima eficiência. Usou para isso a verdadeira pregação da Palavra de Deus e o seu testemunho de vida. No ano 1207, São Domingos procedeu à fundação do primeiro mosteiro da Ordem Segunda, destinado às mulheres. Foi na cidade de Santa Maria de Prouille. O mosteiro era destinado a moças que, sem horizontes, estavam fadadas a uma vida de prostituição por causa da crise econômica reinante na região. Na igreja desse mosteiro, a Virgem Maria apareceu a São Domingos, pedindo-lhe que difundisse a devoção e a oração do Santo Rosário, prometendo que com isto a conversão dos hereges teria início, além de ajudar na salvação dos fiéis. Por esta razão, os dominicanos são conhecidos como os guardiões do Santo Rosário, e eles vêm cumprindo esta missão através dos tempos. A fama de santidade de São Domingos se espalhava pela Europa e começou a atrair pessoas que almejavam seguir seu carisma e apostolado. Assim nasceu um pequeno grupo de jovens liderados por ele. O grupo foi chamado de Irmãos Pregadores. O bem-aventurado Manes, seu irmão de sangue, juntou-se a eles. O movimento cresceu e São Domingos sentiu no coração que era preciso fundar uma ordem religiosa que oferecesse uma proposta nova de anúncio e vivência do Evangelho adequada à sua época. São Domingos apresentou o projeto da Ordem dos Dominicanos ao Papa Inocêncio III. No mesmo ano, o Papa deu a ele sua primeira aprovação. Isso aconteceu durante o 4º Concílio de Latrão. Um ano depois, o Papa Honório III deu à Ordem dos Dominicanos a aprovação definitiva. Na ocasião, o Papa deu a ela o nome de Ordem dos Frades Pregadores. Depois, por causa de São Domingos, eles passaram a ser chamados de dominicanos. Os membros da ordem passaram a ser vistos como homens sábios, austeros e pobres. Entre seus carismas distinguiam-se competência científica, o espírito de oração e temor de Deus e a pregação muito bem fundamentada nas Sagradas Escrituras. Por isso, ordem dos pregadores ou predicadores.
E, de fato, os dominicanos se destacavam pelo poder da pregação. Em 1217, São Domingos emitiu uma determinação que se criasse novas casas dos dominicanos nos principais centros universitários da Europa. Na época, esses centros estavam em Paris e Bolonha. Seu objetivo era atrair jovens acadêmicos para a vida religiosa, e ele conseguiu. O próprio São Domingos decidiu viver em Bolonha, Itália. Lá, além de atrair os jovens por sua santidade, sabedoria e inteligência, ele se dedicou ao desenvolvimento de sua magnífica obra. Ali presidiu os 2 primeiros capítulos gerais da ordem nos anos 1220 e 1221. Nesses capítulos, os frades dominicanos concluíram a redação final da chamada Carta Magna da Ordem. São Domingos de Gusmão viu a ordem dos dominicanos florescer na Europa, trazendo um novo alento à Igreja, a ciência unida à fé e à piedade. Os dominicanos se tornaram grandes pregadores que arrebatavam multidões e defendiam a fé católica contra heresias e desvios perigosos. Vendo sua ordem no caminho certo, ele faleceu quando tinha apenas 51 anos, em 8 de agosto de 1221. A fama de sua santidade, os testemunhos dos que conviveram com ele e os milagres atribuídos à sua intercessão fizeram com que ele fosse canonizado apenas 13 anos após sua morte, através do Papa Gregório IX, que tinha sido seu amigo pessoal. Ele foi enterrado no interior da Catedral de Bolonha, onde é venerado no dia de seu falecimento. Após sua canonização, foi aclamado padroeiro perpétuo e defensor de Bolonha. São Domingos de Gusmão, rogai por nós.